O nosso convidado de hoje, ao vivo aqui conosco no nosso estúdio, é o advogado e ex-candidato a prefeito de Patos de Minas, Arnaldo Queiroz, que há mais de 10 anos ajuizou, por iniciativa do ex-prefeito Pedro Lucas, uma ação popular questionando a cobrança de taxa de esgoto indevida. No início da semana, os vereadores aprovaram um projeto de lei número 5.876 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que prevê a encampação da Copasa. Isso permitirá que o contrato seja reavido e haja a possibilidade de abertura de licitação para a troca da Companhia de Saneamento de Patos de Minas. Doutor Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan Patos, ao Jornal da Manhã Patos. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Sabrina, bom dia, Hilton, bom dia aos ouvintes aqui do Jornal da Manhã. É uma alegria estar com vocês aqui e me permita, Sabrina, é a primeira vez que eu venho a esse estúdio após a morte do nosso querido e saudoso amigo Edilson Guimarães. É impossível estar aqui nesse ambiente sem lembrar dele e quero apenas fazer o registro porque, de fato, foi um grande jornalista que prestou um serviço extraordinário aqui à nossa comunidade. Sem dúvidas. Arnaldo, na última campanha eleitoral para prefeito, o senhor foi o único candidato que pautou com prioridade o tema Copasa e os seus adversários nada diziam. Pelo contrário, chegaram a ridicularizá-lo. Agora, o seu adversário vitorioso no pleito, Luiz Eduardo Falcão, resolveu colocar debaixo do braço o projeto de cancelar a concessão e promover nova licitação. O que mudou nesses 3 anos? O prefeito ou a nossa realidade? Olha, primeiro é lógico, todo mundo sabe, durante muitos e muitos anos, eu sempre defendi a tese que o contrato que foi celebrado com a Copasa é um contrato nulo. Para ser justo, quem primeiro formulou, ou que primeiro apontou as nulidades que contaminam aquele contrato foi o ex-procurador-geral do município e juiz de direito aposentado, Dr. João Alfredo de Campos Melo. A partir daquele parecer é que nós elaboramos a ação visando o rompimento do contrato. Agora, respondendo especificamente à sua pergunta, eu fico feliz porque a administração pública municipal e muitas pessoas reviram a sua posição e passaram, então, a entender que, de fato, aquele contrato é nulo. Na medida em que essas pessoas mudaram de posição e passaram a me dar razão, eu só posso ficar feliz. E, como você disse, esse tema é um tema importante, que eu tenho defendido ele aí ao longo de muitos e muitos anos, e agora, finalmente, a administração municipal reconhece a nulidade do contrato e faz a opção por rompê-lo e encampar o serviço que até então era prestado pela Copasa. Portanto, eu vejo essa iniciativa como uma iniciativa muito positiva e fico feliz, porque, finalmente, aqueles que criticaram passaram a me dar razão. Doutor Arnaldo, durante a campanha o senhor também prometia resolver em pouco tempo essa questão do contrato com a Copasa, pois apontava muitas vulnerabilidades no mesmo e as falhas da campanha com a cidade nesta prestação do serviço. Defendeu também, após a eleição, a incorporação desse serviço pela prefeitura, apontando de forma repetida o exemplo bem-sucedido da nossa vizinha aqui, Uberlândia. Por esse histórico, quer dizer que o prefeito está certo em agir assim e que tem muita chance de sair vitorioso nessa contenda? Olha, como eu disse, eu entendo que a decisão de romper o contrato é uma decisão absolutamente acertada. Contudo, eu vejo que a opção por fazer licitação e contratar uma empresa privada para assumir o serviço de tratamento de água e esgoto em Patos, essa decisão, no meu sentir, ela é absolutamente equivocada. E mais do que isso, ela compromete o futuro de Patos de Minas. Eu defendi na campanha que era preciso sim romper o contrato, contudo, não fazendo uma nova licitação, e sim instituindo em Patos uma autarquia, o nosso DEMAI, né, o nosso Departamento de Água e Esgoto, para que o município assumisse o tratamento da água e do esgoto. Essa alternativa, que no meu sentir é a mais correta, ela traz inúmeros benefícios para a cidade. Entre os benefícios, ela tem a capacidade de baixar drasticamente o valor da conta de água. Ontem, depois que eu recebi o convite para estar aqui, eu liguei no DEMAI de Uberlândia e peguei aqui alguns dados que eu vou passar para vocês, só para que a população perceba a diferença de você terceirizar contratando uma empresa privada e de você assumir
o município assumiu o tratamento da água e esgoto. Vejam só, hoje, esses dados aqui são dados oficiais e atuais, peguei ontem. Hoje, em Uberlândia, é cobrado R$ 2,07 por metro cúbico de tratamento de água. Em Patos de Minas, para fazer o tratamento do mesmo metro cúbico, é cobrado R$ 5,36. Uau. É quase o triplo. O que significa dizer que uma conta de água, que aqui em Patos é R$ 100, em Uberlândia o mesmo consumo seria aproximadamente R$ 32. Por que essa diferença, Hilton? É porque a autarquia municipal, ela não visa lucro. E a empresa privada, legitimamente, ela visa o lucro, ela tem que distribuir os seus lucros entre os acionistas. Então, isso possibilita que a tarifa para o consumidor seja muito mais barata quando o próprio município assume o tratamento. Lembrando a vocês que o DEMAI é a segunda autarquia em qualidade de serviço do Brasil, e isso vem sendo reconhecido aí ao longo de muitos anos. Portanto, eu penso que essa decisão de romper é correta, mas a decisão de terceirizar é uma infelicidade muito grande, e aqui eu penso que nós deveríamos unir esforços para tentar convencer o prefeito a reavaliar essa decisão. Nós temos, nesse momento, não de politizar essa questão, pelo contrário, nós temos de unir esforços juntamente com o prefeito, juntamente com a administração municipal, fazendo ver a ele que os números, que a matemática, que a lógica indica que a decisão correta, que a decisão que melhor resguarda o futuro da nossa cidade é a decisão de criar em Patos de Minas uma autarquia que seria o nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto. O senhor, como advogado do ex-prefeito Pedro Lucas, na causa contra a Copasa por cobrança indevida da taxa de esgoto, teve o seu pleito indeferido pela Justiça. Nesse caso, agora da encampação, a Copasa terá que necessariamente recorrer, pois caso contrário incorrerá em caso de improbidade administrativa? Sendo assim, esse entendimento da Justiça pode permear as próximas decisões? Não. A decisão foi tomada pelo juiz da 4ª Vara Civil, naturalmente que devemos respeitar essa decisão, mas foi uma decisão, no meu sentir, infeliz. Veja só em que consiste a decisão. Como você disse, nós ingressamos com a ação popular, e o juiz entendeu que a ação popular, para ter êxito num caso como esse, deveria provar o prejuízo do ente público. E, no entendimento dele, não havia nos autos do processo a prova do prejuízo da Prefeitura Municipal. Naturalmente que nós não concordamos por vários motivos, o principal deles é porque estava lá um laudo que foi feito de maneira muito detalhada, um laudo muito completo, que demonstrava matematicamente que o prejuízo do município é enorme. Lembrando que naquela ocasião o preço que o município de Patos recebeu por estar passando a Copasa todo o equipamento de água e esgoto de Patos de Minas, foi um preço absolutamente irrisório, que basta um mês de arrecadação para você alcançar aquele valor. Então, o motivo foi esse, e entendeu que não havia nos autos prova do prejuízo. Não houve necessariamente uma análise do mérito que diz respeito à conveniência do município. Agora, essa decisão em nada vai influenciar a decisão do prefeito de romper. Essa decisão é uma decisão absolutamente correta, ele já anunciou, inclusive, que vai fazer uma licitação, e no meu pensar, no meu sentir, no meu entendimento, nós deveremos, nos próximos dias, tentar, sem politizar a questão, tentar fazer o convencimento, demonstrando a ele com números, com estatística, que essa decisão é uma decisão que compromete o futuro da nossa cidade. Como eu disse, os números falam por si mesmos, ou seja, você tem no DEMAI um tratamento que custa R$ 2,07 e em Patos de Minas um tratamento que custa R$ 5,36 o metro cúbico. Esse dado, juntamente com muitos outros, certamente deverá fazer o convencimento da administração municipal, fazendo com que ela recue dessa decisão de terceirizar, não de romper. Doutor Arnaldo, com sua experiência de tantos anos nos tribunais, quanto tempo levará um processo desse tipo? Ontem vocês fizeram aqui uma entrevista muito oportuna e a opinião dele coincide com a minha. Ele disse aqui textualmente que não vê nenhuma possibilidade desse processo ser finalizado antes de 3, 4 anos. Naturalmente que esse edital, seja ele qual for, ele será contestado, pessoas podem levantar
imperfeições desse edital, as próprias empresas que irão participar dessa licitação certamente irão pedir esclarecimentos, ou seja, a verdade, gente, é que esse edital, na minha avaliação, é muito mais para livrar a administração municipal de uma cobrança. Olha, vocês falaram que ia romper, não romperam, o ano que vem é ano eleitoral, mas não vai terminar essa licitação ano que vem sem nenhuma possibilidade. Veja que essa não é somente a minha opinião, é a opinião de muitos, inclusive de um especialista como o de ontem que vocês entrevistaram aqui. Então, essa novela aí vai se estender por muito tempo e esse também é mais um motivo pelo qual eu defendo de maneira muito insistente que a decisão correta seria inaugurar a nossa autarquia municipal de água e esgoto e não fazer a licitação, porque eu posso garantir a você, Hilton, que essa licitação e que esse problema irá demorar muito tempo a ser solucionado, e enquanto isso a Copasa ficará praticamente paralisada em suas funções, ela vai apenas fazer a sua função rotineira, mas não vai, como até hoje não fez também, nenhum investimento para melhorar o tratamento de água e esgoto aqui na nossa cidade. 8h03, estamos falando então com o advogado e ex-candidato a prefeito de Patos de Minas, Arnaldo Queiroz. Arnaldo, fontes privilegiadas ouvidas pela Jovem Pan Patos afirmam que esse processo de cancelamento do contrato da Copasa em Patos de Minas tem anuência do governo de Minas e que lideranças da política local teriam sido estimuladas para essa iniciativa. O senhor acha que isso procede ou é apenas teoria da conspiração? Eu acho que tem lógica, né? O prefeito é amigo pessoal do governador, né? Então é lógico que antes de tomar uma decisão tão drástica de romper o contrato com uma empresa onde o Estado é o maior acionista, é lógico que até por amizade, por deferência, por educação, por cordialidade e por conveniência política, o prefeito consultou o governador. E certamente deve ter sido orientado de como proceder. Existe entre eles uma amizade, diria, uma amizade íntima. Então ele não tomaria uma decisão como essa sem antes consultar o governador, e isso é o óbvio. Mas, Sabrina, eu não gostaria de trazer esta questão que é tão importante para o município, que é tão fundamental para o nosso futuro. Eu não gostaria de politizar essa questão. Eu acho que agora é o momento de ter maturidade, é o momento de colocar o interesse de Patos em primeiro lugar, fazer um debate com a população, levar os números para a população, levar os dados estatísticos para que o povo possa chegar à sua conclusão, demonstrando que essa licitação compromete grandemente o futuro da nossa cidade. Digo mais, das cidades mineiras com mais de 100 mil habitantes, que tiveram a oportunidade de tomar um dos dois caminhos, ou fazer a licitação, ou ter o seu próprio departamento municipal de água e esgoto, 100% delas fizeram a opção pelo próprio departamento municipal de água e esgoto. Ou seja, não é possível que todas essas cidades estão equivocadas e que somente a cidade de Patos de Minas estaria correta. Seja como for, eu tenho certeza que essa licitação não termina ano que vem, e vou dizer mais. Eu acredito com todas as minhas forças que a permanecer como está, caso o prefeito não reveja a sua decisão, a eleição do ano que vem vai ser uma eleição plebiscitária. Ou seja, na medida em que o povo tomar conhecimento das vantagens que o Departamento Municipal de Água e Esgoto tem em face da contratação de uma outra empresa, na hora que o povo tomar conhecimento dessas vantagens, dos números, da estatística, ele vai fazer a opção de eleger ou não o próximo prefeito, de conformidade com o compromisso que o candidato tem de inaugurar nosso DEMAI ou fazer a licitação. Então, eu penso que tem tudo para se tornar uma eleição plebiscitária. Doutor Arnaldo, um programa na NTV, a nossa televisão aqui, o prefeito Falcão subiu o tom e criticou vários políticos da cidade, responsabilizando os mesmos pela má qualidade histórica da prestação de serviços da Copasa. Nesse processo de inquisição e justiçamento por essa dívida da Copasa em Patos de Minas, não tem uma parte dessa conta que deve ser paga pelo governo estadual e municipal atuais? Olha, o prefeito ele tem razão quando faz críticas em relação ao contrato. O contrato foi realmente mal feito, mal entabulado, foi feito no final de uma administração, não houve discussão. Então, ele tem razão quando faz críticas a este contrato. Contudo,
ele está fazendo a mesma coisa, ele está trilhando o mesmo caminho, né? Ele ao invés de inaugurar o nosso DEMAI, ele está fazendo uma outra licitação. Aí o argumento é, não, mas vai ser um contrato muito melhor formulado, vai ter multa, vai prever a construção de um reservatório para a cidade. Ok, mas ainda que seja assim, você não pode comparar o que seria a gestão de um departamento municipal de água e esgoto com aquilo que uma empresa terceirizada irá fazer. E digo mais, Silvio, veja, quando você tem o seu departamento municipal, o dinheiro fica na cidade. Quando você terceiriza e entrega esse serviço para uma empresa, esse dinheiro vai embora da cidade. Eu tenho aqui alguns dados, Silvio, vou localizar aqui só para que você veja o quanto é escandaloso a diferença entre as duas opções. Nos últimos 5 anos, são dados oficiais que eu peguei ontem do DEMAI de Uberlândia. O DEMAI investiu 360 milhões de reais, não é 36 não, 360 milhões de reais na construção da usina chamada Capim Branco. Mais 100 milhões de reais na reforma da ET do Uberabinha. Mais 160 milhões de reais na ampliação das redes de água e esgoto. 160 milhões foi só no exercício 2023. Olha, uma empresa privada faria um investimento dessa monta? Por que Uberlândia cresce tanto? O DEMAI, gente, é uma potência dentro de Uberlândia. Só para que vocês tenham uma ideia, o DEMAI ele é maior que 600 prefeituras de Minas Gerais. Eles têm 1.000 empregados diretos e 1.000 colaboradores contratados indiretamente, basicamente para fazer a limpeza e a coleta de lixo. Vocês vejam o seguinte, a Prefeitura de Patos, todos os meses, ela gasta um valor expressivo para pagar o serviço de varreção, coleta e aterro. Na medida em que você tem a sua autarquia municipal, esse valor é pago pela autarquia. E isso dá uma economia milionária para o município todos os meses, porque ao invés do município ter tirado do seu orçamento valores para pagar a varrição, coleta e aterro, quem vai fazer esse pagamento é a autarquia. Sobra esse dinheiro no caixa do município. Então, se Patos faz a opção por terceirizar, Patos perde uma competitividade muito grande em relação às outras cidades que têm o seu departamento municipal de água e esgoto. Arnaldo, a gente poderia passar aqui um programa inteiro falando de Copasa, né? Mas o nosso tempo está finalizando. E para acabar, então, a sua participação aqui hoje conosco, cabe uma ação indenizatória para pedir uma reparação à Copasa por esses danos causados à cidade ao longo dos anos? Bem, não só cabe, como nós temos aqui um fato muito interessante, Sabrina. No último ano da administração do prefeito José Eustáquio, o vice-presidente da Copasa enviou um ofício ao prefeito, e isso foi noticiado fartamente pela imprensa, inclusive vocês. E nesse ofício, o vice-presidente da Copasa, ele confessa que não havia o tratamento de esgoto de Patos de Minas de conformidade com o que havia sido previsto no contrato. Ou seja, ele está confessando que está inadimplente, que assinou um contrato e não cumpriu o contrato. É a confissão. Por incrível que pareça, Sabrina e Hilton, pasmem, esse ofício sumiu. Olha só. Eu já pedi esse ofício na Prefeitura Municipal oficialmente, mais do que isso. Eu fiz uma requisição para que o juiz da 4ª Vara Civil fizesse essa requisição ao Procurador-Geral do município. E a resposta foi que não encontraram o ofício. Não encontraram como, sendo que isso foi noticiado fartamente pela imprensa. Então, veja, você me perguntou da indenização. Basta esse ofício para provar o inadimplemento da Copasa e, consequentemente, ter direito à indenização.